Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos constantemente a este Pai que deixa infinitas portas abertas à nossa melhoria, para trabalharmos constantemente a nossa transformação. Este Pai de amor que não castiga, ao contrário, oferece oportunidades. E por isso agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos, juntos refletirmos, juntos buscarmos constantemente este conhecimento acerca da verdade. Por isso, abraço fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram, que aqui ainda irão comparecer para estudarmos juntos. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pelos comentários, pela participação, pelos compartilhamentos, porque assim todos nós estamos auxiliando neste trabalho de semeadura. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 88, que tem como título Vasos de Barro. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas reflexões acerca deste assunto, acerca do nosso comportamento perante a doença, perante aquelas situações em que estejamos recebendo calúnia, difamação, sendo menosprezados, perseguidos. Qual é o nosso comportamento? Mas antes de iniciarmos estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com os Espíritos amigos, com Jesus de Nazaré, nosso guia e modelo para toda a humanidade, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é também a que se encontra no capítulo de número 88, que tem como título Não Acredites Mesmo. Então aqui, irmão José nos fala acerca também da nossa vida, o nosso comportamento. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: não acredites, mas não acredites mesmo que já estejas na condição espiritual que um dia atingirás. Então aqui irmão José nos chama atenção para nós não acreditarmos naquela condição de autossuficiência, acreditarmos que já tenhamos alcançado uma condição espiritual que ainda não atingimos e acharmos que não temos mais que aprender, que avançar, que seguirmos adiante. Então é por isso que ele nos chama atenção para não acreditarmos que já tenhamos alcançado aquela condição espiritual que um dia com certeza atingiremos. Um dia todos nós alcançaremos a condição de um espírito crístico, porque Jesus nos disse que todos nós um dia
teríamos condições de fazer o que ele faz e muito mais. Ou seja, Jesus nos mostrando de uma forma muito clara a lei de evolução. E aí, irmão José diz ainda da seguinte maneira: jamais admitas que nada mais tenhas que aprender e melhorar. Então aqui ele nos chama a atenção que jamais admitamos que não temos mais nada a aprender e melhorar na nossa vida. Repudia todo e qualquer pensamento que te subtrai à realidade a teu próprio respeito, no que tange a mazelas e limitações que ainda te caracterizam. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso repudiar todo e qualquer pensamento que nos subtraia à realidade, a nosso próprio respeito, em especial naquilo que tange em relação às nossas mazelas ou às mazelas que teimamos carregar conosco e as limitações que ainda nos caracterizam ao longo da nossa trajetória. É preciso sim trabalharmos constantemente pela e para a nossa melhoria. E ainda, irmão José nos diz: luta constantemente contra a ideia de tua superioridade em relação ao próximo. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso vigilância constante, conforme Jesus nos chama a atenção, aquela necessidade de vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. E aqui exatamente em relação a isso também que irmão José nos fala, sobre essa necessidade da luta constante contra aquela ideia de superioridade nossa em relação ao nosso irmão ou irmã de jornada, em relação ao nosso próximo. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso nós lutarmos contra esta ideia, porque a única situação, acrescenta irmão José, a única situação de privilégio que deves admitir contigo é a de servir aos irmãos de jornada. Então aqui ele nos chama a atenção que a única situação de privilégio que devemos admitir para a nossa vida e para nós mesmos é a de servir. Aqui o nosso irmão Cláudio Ribas está nos pedindo orações pela saúde de Celanira Rodrigues Ribas, que é a sua esposa. Aqui ele está dizendo que ela está precisando de assistência, está precisando de boas vibrações. Lá no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha. Então aqui vamos nos unir, todos nós que aqui nos encontramos neste momento, nesta sala de estudo, porque aqui também é um momento de tratamento. Aqui também é um momento de, além de reflexões, de esclarecimentos acerca do Evangelho de Jesus, é momento de nos unirmos em uma imensa corrente magnética para nos auxiliarmos mutuamente, auxiliando assim a todos aqueles companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada que estejam em maiores necessidades do que nós. Sabemos que todas as noites, às 22 horas, o nosso irmão Jaime realiza aqui o tratamento espiritual, mas aqui neste momento também em que estamos realizando este estudo, esta busca constante pelo conhecimento da verdade, é também um belíssimo momento de tratamento espiritual, porque esta busca, e em assim acontecendo, alcançarmos o conhecimento da verdade, este sim será o nosso verdadeiro tratamento. Porque a partir do momento em que conhecermos a verdade, nós agiremos de forma correta. Aí não teremos mais nenhum motivo para nos tornarmos ou ficarmos doentes, porque iremos agir sempre da maneira correta. Não agiremos de forma incorreta, que são essas ações, essas atitudes incorretas, desobedecendo a lei de Deus, a lei de nosso Pai de infinita bondade e amor, a lei de justiça, de amor e de caridade, ou seja, todas as vezes em que
desobedecemos esta lei, nós adoecemos. Então, a partir do momento em que nós conhecermos a verdade, nós não iremos mais desobedecer, não iremos mais agir de forma contrária a esta lei, e assim nos tornaremos verdadeiramente saudáveis. Então, que possamos aqui nos unirmos e auxiliarmos-nos mutuamente através das melhores vibrações por todos estes irmãos e irmãs que estão aqui postando pedidos de oração, pedidos de boas vibrações pelo restabelecimento da saúde física e, em especial, da saúde espiritual, por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que desencarnaram, que possam receber o amparo, a assistência de que estejam necessitando no mundo espiritual, esta sua nova realidade da vida, o outro lado da vida, se assim pudermos nos expressar. Então aqui fechamos este parêntese com estas rogativas a Jesus, aos espíritos amigos, essa assistência constante a todos nós, e voltamos às palavras de irmão José, quando ele encerra este capítulo nos dizendo que quando te sentires em delírio de grandeza, prestemos atenção que ele chama atenção, delírio de grandeza, sobe ao prédio mais alto de tua cidade e olhe atentamente para baixo, sem dificuldade constatarás que o homem, com todo o seu orgulho e presunção, não passa de pequenino grão de areia perdido entre bilhões de outros que se movimentam ao sabor das vagas do oceano da divina misericórdia. Então todos nós somos pequeninos, somos grãos de areia neste imenso oceano da divina misericórdia, que estamos aqui para aprendermos juntos. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, no capítulo de número 88, Vasos de Barro, em que Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras do apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 4, versículo de número 7, quando Paulo escreveu da seguinte maneira, que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Então, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Então, todos nós que aqui nos encontramos no corpo físico, somos também estes vasos de barro, onde nós temos a flama do amor, nós temos o conhecimento, mesmo que ainda pequeno, mas nós já temos o conhecimento. Então, este conhecimento, esta luz do amor, está aqui sendo colocada em prática, ou para ser colocada em prática, tendo como instrumento este vaso de barro, que é o nosso corpo físico. Então, aqui Emmanuel, com base nestas palavras do apóstolo Paulo, ele começa nos dizendo da seguinte maneira: não te furtes, ou seja, não deixe jamais de transmitir os dons do Evangelho. Não deixe, não nos furtemos de passarmos adiante os ensinamentos do Cristo. E aí ele chama a atenção na sequência da seguinte maneira: se tu caístes, se nós cairmos, é preciso que tenhamos força, é preciso que perseveremos, é preciso que nos levantemos e estendamos as mãos construindo o melhor. Então, se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor à sua volta e àqueles que estão à sua volta. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que mesmo que estivermos em erro ou chegarmos à conclusão que estamos em erro até este momento,
É preciso que nós reconsideremos este nosso ou nossos gestos equivocados e impensados e ajudemos, passemos a ajudar os semelhantes, porque assim estaremos ajudando em primeiro lugar e acima de tudo a nós mesmos. E ainda ele nos diz que se estivermos doente, ou em algum momento, se estivéssemos doente ou passarmos por alguma dificuldade em relação a alguma doença refletindo no corpo físico, é preciso que permaneçamos na confiança, encorajando e esclarecendo a quem ouve a nossa palavra. Então, se doente, permanece na confiança. Não entremos em desespero, não percamos a esperança. É preciso mantermos, conforme ele fala aqui, mantermos a confiança, a esperança, encorajando e esclarecendo todos aqueles que estão à nossa volta. Se cansado, nos fala Emmanuel, se você estiver cansado ou cansada, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Mesmo que cansados, é preciso que façamos aquele esforço necessário e suficiente para recompormos as nossas forças e seguirmos adiante com fé e amparando sempre aqueles mais necessitados do que nós, que estão ali à nossa volta. Se formos caluniados, prestemos atenção como Emmanuel nos chama atenção em relação a este assunto. Se caluniado, perdoa. Perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Então, se formos caluniados, é preciso perdoar e esquecer o golpe, procurando servir sempre. Se formos menosprezados, não fiquemos chateados, porque aqui, conforme Emmanuel nos fala, se formos menosprezados, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Então, mesmo se formos menosprezados, é preciso continuarmos adiante, fazendo esforço constante para sermos úteis onde quer que estejamos. E ainda, ele nos chama a atenção que se nós formos perseguidos, se você, se eu, se qualquer um de nós formos perseguidos, é preciso que esqueçamos o mal e façamos o bem que estiver ao nosso alcance. Conforme nos dizem os Espíritos amigos em uma resposta de uma questão de O Livro dos Espíritos, é preciso, além de não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Então aqui Emmanuel nos fala que se nós formos perseguidos, é preciso que esqueçamos o mal e façamos o bem que estiver ao nosso alcance. Se formos insultados, se alguém nos insultar, se alguém pisar no nosso calcanhar de Aquiles, se alguém pisar no nosso calo, nos insultando, ele nos chama a atenção que é preciso nos esforçarmos para esquecermos toda a ofensa recebida e continuarmos auxiliando sem guardar nenhuma mágoa. Então, se insultado, esqueça toda a ofensa recebida e auxilia sem mágoa. E aí ele encerra este capítulo dizendo que em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos conhecimento da verdade e a luz do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Então aqui o apóstolo Paulo nos disse, Emmanuel aqui nos relembra as palavras do apóstolo Paulo, que nós possuímos o conhecimento da verdade e a luz do amor, como quem transporta um tesouro valiosíssimo em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça
por luz de Deus e não por luz nossa. Porque a luz da verdade, a luz do amor, ela provém de Deus e nós temos este vaso de barro para fazer resplandecer esta luz, conforme Jesus nos chamou a atenção para aquele esforço constante para fazermos brilhar a nossa luz. E sobre estas dificuldades que Emmanuel nos chamou a atenção aqui neste capítulo, em relação aos problemas que nós venhamos enfrentar ou que estejamos enfrentando na nossa vida, em relação às quedas, em relação aos nossos erros, em relação às doenças que refletem no corpo físico, em relação ao cansaço da nossa trajetória, em relação a sermos caluniados, sermos menosprezados, sermos perseguidos, sermos insultados e tantas outras dificuldades. Para entendermos um pouco mais acerca deste assunto, é preciso que nós busquemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estudemos o capítulo de número 5 para entendermos melhor acerca deste assunto. Mas antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, buscamos aqui como referência do capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 18, bem e mal sofrer. Será que nós sofremos bem ou será que nós sofremos mal? Será que nós já aprendemos a sofrer? Então aqui os espíritos amigos, usando a inteligência do espírito Lacordaire, nos dizem da seguinte maneira, o espírito Lacordaire nos diz da seguinte maneira: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, Jesus queria nos dizer da seguinte maneira, e ele não se dirigiu a todas as criaturas, conforme nos lembra Lacordaire, que quando Jesus disse isso, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, não se referia a Jesus, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. E aí o Lacordaire lembra, poucos sofrem bem sobre a terra, poucos compreendem o sofrimento, poucos aceitam o sofrimento como sendo ensinamentos para a nossa vida. E ainda ele acrescenta que o desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta. A prece é um apoio para todos nós. É preciso que tenha por base a fé viva. É preciso que tenhamos por base a fé viva na nossa vida. É preciso que nós tenhamos a certeza que o fardo, conforme nos disse Jesus, o fardo é proporcionado às forças de cada um. É preciso que na nossa trajetória nós tenhamos resignação e coragem para seguirmos adiante, aprendendo constantemente de acordo com as dificuldades que forem aparecendo no nosso caminho, porque as dificuldades são as professoras que nós precisamos. As dores e sofrimentos são resultado das nossas escolhas equivocadas. Não é Deus que quer que soframos. Deus permite. Deus não quer o sofrimento, mas Deus permite o sofrimento porque o sofrimento é o resultado das nossas escolhas equivocadas em um determinado momento ou em vários momentos da nossa trajetória. Aí vem o sofrimento para que aprendamos as lições e façamos escolhas melhores. Então que possamos refletir sobre isto, e passarmos a fazer melhores escolhas para a nossa vida, usando a inteligência que nós já temos, usando este vaso de barro que é o nosso corpo físico, usando a luz da verdade, a luz do amor, que possamos fazer essas escolhas e seguirmos adiante de uma forma mais fácil, uma vida mais leve na nossa trajetória. Paz aos nossos corações e muito obrigado.
Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês me concederam, porque nós estamos aqui reunidos e vocês estão nos acompanhando neste momento e concedendo-me a oportunidade da reflexão. E assim, sem sombra de dúvida, estamos todos aprendendo juntos. Tenho a certeza que aqui não tem nenhum professor acerca do Evangelho do Cristo, nenhum professor de Espiritismo. Todos nós somos alunos, estamos no banco da escola. O mestre é Jesus de Nazaré. Estamos todos aprendendo com ele. Abraço fraternal a todos e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome de Jesus para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.